De acordo com os dados precisaram de se internar na região no mesmo período do ano passado por conta da asma. E para falar um pouco mais sobre o diagnóstico e tratamento dessa doença, nós recebemos aqui no Cidade Alerta Paraíba, no estúdio, o médico pneumologista, o Dr. Ronaldo Guerra, e você, como sempre, claro, vai poder participar, Ronaldo Rangel, aliás, né, vai poder participar dessa conversa fazendo suas perguntas por telefone. 3216-5115. Boa noite, doutor Ronaldo Rangel, seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Alerta Paraíba. Então, a asma, que doença é essa e como é que ela acomete as pessoas, né? Até assustador o número de pessoas internadas aqui na região praticamente só na metade do ano passado. Bom, a asma é uma doença que sempre existiu. Na maioria das vezes ela tem um fundo genético. A pessoa nasce com uma certa predisposição a ter esse tipo de doença, que é o brônquio fechado. Uma coisa interessante que vale a pena lembrar é que, assim, o que tem piorado não é o número de pessoas predispostas a ter asma, que isso, na maioria das vezes, como eu disse, é genético. O que tem piorado são as condições que desencadeiam essas crises. Então, nós temos mais poluição, a gente acabou de ver muito trânsito, muitas construções. Então, antigamente, os alérgenos eram outros. A cidade, o ambiente urbano acaba favorecendo a asma se manifestar como uma doença clínica. A questão, doutor Ronaldo, das pessoas que criam animais, por exemplo, o gato, né? É mito ou é real que o gato pode acometer quem tem contato com ele da doença de asma? O gato sempre foi considerado vilão da asma, porque é um animal que solta muito pelo. Mas hoje em dia nós temos aqueles cachorrinhos pequenos que soltam tanto pelo quanto o gato. E principalmente se você tem o animal frequentando os ambientes, principalmente onde a pessoa dorme. Porque à noite é onde você acaba estimulando a mesma repetição de alérgeno que a gente chama. Durante o dia eu saio, mudo de ambiente. Durante a noite são 8 horas respirando o mesmo ar. Se o cachorro deixou pelo, se eu tenho bastante ácaro no lençol, no colchão, no travesseiro, ali a chance de eu ter uma reativação do processo alérgico é muito maior. Ok. Doutor Ronaldo, Pedrita de Sapé tem uma pergunta para lhe fazer. Boa noite, Pedrita. Boa noite, Gilmar. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, Gilmar. Sou seu fã, viu? Escuto o programa todas as noites. É a minha pergunta, Gilmar. Eu já tive esse diagnóstico já, mas realmente hoje eu tenho um problema de respiratório, que é o Pedrita, por favor, assim, fale um pouco, fale mais devagar e mais perto do telefone, que a gente não está conseguindo te entender aqui no ar. Por favor, Pedrito, pode repetir a sua pergunta. Muito boa noite, mais uma vez. Sou de Sapé daqui do Renato Ribeiro, viu? Sou fã do Sistema Correios, viu? De todos os programas. E eu já tive asma. E realmente hoje eu sinto bastante cansaço. Hoje eu fui parar no hospital daqui de Sapé, quase sem respiração 100%. Eu queria saber quais são os tipos realmente para a melhora dessa minha situação, porque para mim isso por dentro de mim é um absurdo, viu? Eu quero saber com esse médico aí especialista, que ele está de parabéns, né? Bom médico, né? Eu não conheço, mas realmente okay. Seu programa, viu? E realmente quero saber, porque eu já estive asma realmente e hoje eu passo por várias dificuldades respiratórias. Ok, Pedrita. Muito bem, doutor Ronaldo. Pode responder. Olá, obrigado, Pedrita. Você não me conhece, então eu não sou um grande médico, mas sou um médico grande. Então vamos explicar aqui alguma coisa. Aqui tem um brônquio. O brônquio é um canozinho que leva o ar para dentro dos pulmões. Sim. Quando a pessoa é hiperimune, é o alérgico, ele tende a fechar. Essa história de fechar é como se fosse proteger. Só que nas pessoas asmáticas essa proteção é exagerada e fecha quando não deveria. Sim. Vale a pena lembrar que é uma coisa muito importante, que o processo de fechar o brônquio é o início da reação. Depois que fecha, existe uma inflamação. Então, se você não tirar a inflamação, não adianta só abrir o brônquio. Por isso que a gente diz que asma é uma doença crônica e o tratamento é de manutenção.
Eu tenho uma notícia muito boa. Não existe mais desculpa para não se tratar bem a asma, porque os principais remédios para a asma são disponíveis na farmácia popular a custo zero. Que coisa Se boa. você for num médico especialista e foi confirmado que você tem asma, você tem direito a ter o tratamento. Pois é, uma notícia boa para a Pedrita. Doutor Ronaldo, quais são os sintomas da asma, os principais, pelo menos, sintomas da asma? Como ela disse, falta de ar. Só que é uma falta de ar diferente daquela falta de ar de eu subir a escada, eu fico com falta de ar. Só que essa falta de ar, quando o brônquio fecha, ele dá um barulho e esse barulho é chamado de sibilo. Então é um chiado. Então a asma é um cansaço com chiado no peito. Lembra que não só o chiado é sintoma de asma. Se a pessoa é alérgica, tem rinite, tem outras manifestações de alergia e tem uma tosse seca persistente sem estar gripado, isso pode ser asma. Tá? Então, tosse, chiado, cansaço, junto com manifestações alérgicas, com história familiar. Quem tem asma tem uma tia, tem a mãe, tem a avó. Tem uma história familiar muito comum na asma. Doutor Ronaldo, as pessoas que utilizam aquelas bombinhas, né? Muito comum a gente ver pessoa com bombinha, né? Aperta a bombinha, respira lá algum remédio que tem. Aquelas bombinhas efetivamente servem para quê? É o resto da vida? É apenas temporário em função de um tratamento? Olha, você tocou num ponto muito importante. A bombinha já foi o vilão e o herói da asma. E ela é exatamente essas duas coisas. Qual é a bombinha vilã? É aquela bombinha que apenas abre. Se você usar uma bombinha só para abrir, você está tapando o sol com a peneira. Se você usar uma bombinha que, além de abrir, desinflama, você está melhorando. A asma é tão bem controlada que a pessoa passa a não ter sintomas e acha que está curada. Mas não está curada, ela está controlada. O objetivo do médico é o melhor controle com a menor quantidade de remédio. Isso para toda doença. Entendeu? E na asma, existe uma coisa muito preocupante. Uma bombinha que, além de estar controlada, é aquela bombinha que apenas... O objetivo do médico é o melhor controle com a menor quantidade. Uma bombinha que, além de... É aquela bombinha que apenas... O objetivo da controlada do médico é o melhor com a menor quantidade. Melhor controle... O objetivo da controlada. O objetivo